Caros fiéis, é uma grande alegria para mim estar novamente com vós, senhores, e agradeço a Dom Tomás por ter permitido esta missão dominicana. É uma alegria, sim, mas também de temor, pois meu sotaque não evoluiu muito desde o ano passado. Por isso, peço muita benevolência. Obrigado. Se necessário, não tenham medo de me fazer repetir. Em honra do centenário de Nossa Senhora de Fátima, hoje, as instruções são sobre a devoção ao coração imaculado de Maria, mas também sobre o Sagrado Coração, pois a devoção ao coração imaculado de Maria nos foi dado do céu para nos permitir de ir mais facilmente a Jesus, a seu Sagrado Coração. As confissões serão possíveis depois do almoço e durante a adoração do Santíssimo Sacramento, que será no mosteiro. Se puderem utilizar as folhas bilíngues, será mais fácil por mim. Obrigado. Então, primeira instrução sobre o Imaculado Coração de Maria. Primeira parte sobre o devoção geral e segunda parte sobre o devoção especialmente. Aos 13 de junho de 1917, em Fátima, a Santíssima Virgem diz a Lúcia: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção a meu coração imaculado, para que a Rainha do céu e da terra se deslocasse mais de 6 vezes e porque esta devoção devia ter importância a seus olhos. Perguntemo-nos primeiro por que Deus quer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Que importância atribuir a esta devoção? Como praticá-la para corresponder aos pedidos de Nossa Mãe do Céu? Depois, por que a devoção ao Imaculado Coração? Não é inútil perguntarmos-nos isto, pois uma objeção de peso surge imediatamente. Já temos a devoção ao Sagrado Coração. Não é suficiente? Não seria insultar a onipotência divina e julgar esta devoção ao Sagrado Coração imperfeita, insuficiente? Na realidade, não há nada disso. Se o Verbo veio até nós por Maria, Ele quer que nos dirijamos a Ele pelo mesmo caminho. Não é possível ir bem com segurança ao coração de Jesus, a não ser passando pelo coração de Maria. Mas deixemos o próprio Jesus expô-lo através de Lúcia. Citação. Eu desejo muito ardentemente a propagação do culto e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, pois
este corazón es o amante que atrae as almas a mim, a fogueira que irradia sobre a terra os raios de minha luz e de meu amor, a fonte inesgotável que faz jorrar sobre a terra a água viva de minha misericórdia. Mas existe uma outra razão. Embora Jesus aceite perdoar os ultrajes que se lhe dirigem por outro lado, ele não pode suportar que se ataque sua mãe. Eis o que dirá irmã Lúcia. Trata-se de implorar o perdão e a misericórdia em favor das almas que blasfemam contra Nossa Senhora, pois a essas almas a divina misericórdia não perdoa sem reparação. E Nossa Senhora confirmará: são tão numerosas as almas que a justiça de Deus condena por causa dos pecados cometidos contra mim, que eu venho pedir reparação, sacrificar-te e rezar esta intenção. Não é inútil responder a esta outra objeção. Esta devoção não é boa, pois ela se opõe à perseverança. Bastaria, então, praticar uma única vez em sua vida a devoção reparadora para ser assegurada sua salvação eterna. Depois, as almas poderiam fazer o que quisessem, que mesmo assim seriam salvas. Resposta. Uma alma que cumprisse a devoção reparadora em tal espírito não obteria a graça da perseverança final, anexada por Nossa Senhora a esta prática, visto que ela não a faria nem com reta intenção, nem com a preocupação de reparar e consolar assim o coração de Maria. Pouquinho histórico para ilustrar. Para ilustrar o que ele acabou de dizer, ele vai contar uma pequena história. C'était un homme qui portait sur lui le scapulaire du Mont Carmel. É a história de tinha um homem que carregava sobre ele o escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Et vous savez que une grâce de persévérance est attachée à celui qui a reçu le scapulaire. E como os senhores sabem, uma graça de perseverança é anexa àqueles que usam o escapulário. Cet homme, pour une raison, a voulu se suicider. E esse homem, ele quis se suicidar. Il se jette à l'eau Ele se joga na água, no rio, et il cherche à se laisser tomber au fond. e ele procura se afundar, Mais il n'y arrive pas. mas não consegue. Une force le maintient. Alguma força misteriosa o segura, o impede que afunde. Et c'est là que c'est terrible. Et là, ce qui est terrible, E o que é terrível, il se rappelle, ele se lembra, il enlève le scapulaire, ele tira o escapulário, il le jette e joga et longe, coule comme une pierre. e depois ele afunda. Donc, ce n'est pas une question de superstition, ce n'est pas parce que l'on porte le scapulaire qu'on est sauvé, ou qu'on pratique les 5 premiers samedis du mois qu'on est sauvé, c'est une question d'esprit. Certo. Então, não é uma superstição, não é porque a gente usa o escapulário ou faz as devoções dos 5 primeiros sábados do mês que a gente vai se salvar, etc. É uma questão de espírito, tem uma ação, tem uma devoção interna.
Agora que já temos o porquê desta devoção, vejamos sua importância. Que importância atribuir-lhe? E mais uma vez deixemos a palavra à irmã Lúcia, falando de seus primos, Jacinto e Francisco. Eles sempre viram a Santíssima Virgem muito triste em todas as suas aparições. Ela nunca sorriu conosco e essa tristeza, essa agonia que observemos nela deve ser às ofensas feitas a Deus e aos castigos que ameaçam os pecadores. Vous savez que Sœur Lucie a eu plusieurs visions de Notre-Dame. Os senhores sabem que a irmã Lúcia teve várias visões de Nossa Senhora Durant toute sa vie. durante toda a sua vida. L'une des dernières apparitions dont elle a bénéficié, Uma das últimas aparições que ela teve a graça de receber, de ver, elle était en train de contempler une statue de Notre-Dame de Fatima. foi no momento que ela contemplava uma estátua de Nossa Senhora de Fátima. Et elle a vu la statue pleurer. E ela viu a estátua chorar. E, falando con Padre Fuentes, en 1957, portanto 40 anos após as aparições, Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, pois ninguém faz caso de sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons continuam seu caminho, mas sem fazer caso da mensagem. Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos do mundo, mas ela me fez ver por 3 motivos. Primeiro, porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final, na qual se saberá de que lado está a vitória, de que lado está a derrota. Depois, porque ela disse que Deus estava dando os 2 últimos recursos ao mundo, o Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E, sendo os 2 últimos recursos, significa que são os últimos, que não haverá outros. Se desprezarmos este último meio, não teremos mais o perdão do céu, visto que teremos recusado abertamente a salvação que nos é oferecida. Lembremos-nos que Jesus Cristo é bom filho e que ele não nos permite ofender nem desprezar sua Santíssima Mãe. Então, perguntemos-nos como praticar bem esta devoção. Uma das armadilhas a qual nossa fraqueza nos expõe seria resumir tudo aos 5 primeiros sábados do mês. Mas pode-se dizer de alguém que, uma vez em sua vida, tivesse feito a prática dos primeiros sábados, que ele é grande devoto do Imaculado Coração de Maria? Ao contrário, importa mencionar que a pequena Jacinta não praticou esta devoção. E oui, já que, segundo as prescrições da época, ela ainda não podia comungar e, portanto, não fez os 5 primeiros sábados. Estou vendo o paradoxo?
Mas é justamente a pequena vidente que vai fazer-nos compreender qual é o essencial nesta devoção, pelo exemplo de toda sua vida. A intenção reparadora em todas as coisas, eis o essencial desta devoção. A intenção reparadora em todas as coisas. Que estáis fazendo? Rezai muito. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. É por estas palavras que o anjo de Portugal preparou as crianças para receber a devoção ao Imaculado Coração de Maria, das próprias mãos da Santíssima Virgem. Orações e sacrifícios. Isto não é novo, mas justamente a Virgem veio sacudir-nos em nossa sonolência para reensinar-nos o que a rotina nos fizera esquecer. Sacrifício. A ordem do anjo, Lúcia replica: E como devemos sacrificar-nos? De tudo o que puderdes, oferecei sacrifício em ato de reparação pelos pecados com os quais ele, o Imaculado Coração de Maria, e ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. De tudo o que puderdes. Isso é muito forte. E se vê por essas palavras que a devoção não é tanto ato preciso, mas uma intenção reparadora que vem orientar e fazer frutificar todos os nossos atos. Uma pequena história, por favor. Uma outra pequena história? Sim. Para illustrer. Un jour, un évêque vient célébrer la messe dans un couvent de sœurs. Dia, bispo vem celebrar a missa num convento de irmãs. Bien. Il donne la communion. Ele distribui a comunhão, ele dá a comunhão. Et tout d'un coup, il s'arrête devant une sœur. E de repente, ele para diante de uma irmã. Il hésite. Ele hesita. Et intérieurement, il pense, c'est elle. Intérieurement, dans e interiormente, ele pensa, é ela. Il continue à distribuer la communion. Ele continua a distribuir a comunhão. Et à la fin de la messe, e no fim da missa, il demande à la mère supérieure à voir toutes les sœurs. Ele pede para a madre, a mãe superiora, para ver todas as irmãs. Les sœurs passent les unes après les autres. Todas as irmãs passam, uma depois da outra. Et à chaque fois, il dit, non, ce n'est pas elle. E a cada uma que passava, ele dizia, não é essa. Et à la fin, il se retourne vers la mère supérieure. E no fim, ele se vira à madre. Et il demande, mais est-ce que toutes les sœurs sont vraiment passées? Todas as irmãs passaram verdadeiramente? Ele pergunta para a irmã. Et la mère supérieure dit, non, il manque encore une sœur, une petite sœur, la plus petite des sœurs, qui est occupée à un travail de cuisine actuellement. E a madre responde que não, porque ainda falta uma irmãzinha, que é uma das mais baixa de todas, que estava ocupada na cozinha. Alors, l'évêque dit, j'aimerais la voir. E o bispo responde que ele gostaria de vê-la. On amène la petite sœur. Eles trazem ao bispo. Et quand il la voit, il dit, c'est elle. E quando o bispo vê ela, ele diz, é essa, é ela. Il lui demande quelle est sa tâche dans la communauté, ce qu'elle fait. O bispo pergunta para essa irmã qual que é o seu papel na comunidade, o que ela faz, qual que são as tarefas. Et elle dit, bon, je rends des services, je fais un peu de cuisine, un petit peu de nettoyage, quelques tâches ménagères. Ela responde ao bispo que ela presta alguns serviços, ela trabalha um pouco na cozinha, limpa um pouco os corredores.
Mais l'évêque continue. Comment est-ce que vous sanctifiez toutes ces actions? Mas aí o bispo pergunta, como que você santifica todas essas ações? Alors elle répond. J'offre chaque heure pour une attention précise. Chaque heure qui commence, je l'offre pour une attention précise. E ela responde ao bispo que cada hora do dia ela oferece por uma intenção precisa. Et elle dit, la dernière heure, la plus difficile, je l'offre pour les vocations. E a última hora, a mais difícil, ela oferece pelas vocações. L'évêque remercie, la renvoie, appelle la mère prieur. O bispo agradece a irmã, diz que ela pode ir embora e chama a madre. Et elle dit, cette petite sœur est celle qui a obtenu ma vocation du ciel. Du ciel, de Dieu. D'accord. E essa é essa pequena irmã que obteve a minha vocação do céu. Quand j'étais jeune, j'étais un mondain. J'allais de partie de plaisir en partie de plaisir. Quando eu era jovem, eu era um mundano que apenas me preocupava em aproveitar a vida. Et un jour, j'étais avec des camarades en train de boire, en train de faire la fête. E uma vez eu estava com meus camaradas, aproveitando, bebendo em uma festa. Et soudain, j'ai vu 7 petites sœurs, dans une vision, 7 petites sœurs qui me regardaient. E de repente, em uma visão, eu vi 7 irmãs que me olhavam. Não, esta irmã. Esta. 7. Ah, pardon, esta irmã que me olhava. C'est une sœur que je ne connaissais pas. Uma irmã que eu não conhecia. Et qui me disait, qui semblait me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? E ela virou para ele e disse, o que o senhor está... Como? De sa vie. Qu'est-ce que está tu... fazendo sua vida? Isso, obrigado. Il est rentré en lui-même, il a réfléchi, il a eu la vocation, il est entré au séminaire, il est devenu prêtre, puis évêque. Ele voltou em si, ele descobriu sua vocação, ele entrou no seminário e finalmente virou bispo. Et quand il donnait la communion, quand il s'est retrouvé devant cette petite sœur, il a reconnu la sœur qui le regardait. E durante a comunhão, quando ele chegou na frente dessa irmã, ele a reconheceu como sendo a mesma da visão que ele teve. Donc cette histoire pour illustrer l'importance de l'intention. Ce pourquoi on fait les choses. Essa história, então, o objetivo era para ilustrar a questão da intenção, o porquê que a gente faz as coisas. A intenção reparadora en todas as coisas eis o essencial desta devoção. Bene. E o anjo continua. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Vemos por estas palavras que Deus pede-nos, antes de tudo, que suportemos pacientemente e en espírito de reparação as penas e sofrimentos inerentes a nosso dever de Estado. E os senhores sabem melhor que eu, caros fiéis, quanto custa hoje em dia permanecer fiéis a Deus neste mundo apostata, antesala do inferno. Esse é o primeiro passo pelo qual começaram as 3 pequenas crianças. E por isso que, conta irmã Lúcia, a partir desse momento, nós começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, incomodava, mas sem procurar impor-nos outras mortificações ou penitências. E só depois do novo chamado ao sacrifício, formulado por Nossa Senhora, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não há ninguém que reze por elas. E depois do inferno, que as crianças mostrarão toda a medida de sua heroica generosidade.
elas iriam tão longe que Nossa Senhora teve de moderá-las. Une petite précision donnée par la petite Jacinthe sur la vision de l'enfer. Uma pequena precisão sobre a visão do inferno com relação a Jacinta. Rappelons-nous que c'était il y a 100 ans E lembremos que isso já faz 100 anos. et que le monde était beaucoup moins envahi par Satan qu'aujourd'hui. E que o mundo ele estava muito menos invadido pelo diabo que hoje em dia. La petite Jacinthe a dit deux choses. Jacinta disse duas coisas. Elle a vu les âmes tomber en enfer comme les feuilles tombent des arbres en automne. Ela viu as almas caírem no inferno como as folhas das árvores caem no outono. Aujourd'hui, ça doit être comme la pluie, comme hier par exemple. E hoje em dia deve ser bem como uma chuva, talvez uma tempestade. Deuxième précision, elle a dit que l'enfer était pavé de crânes de prêtres. Ela disse também que o chão do inferno estava coberto de cabeças de padres. Elle les avait reconnus à la tonsure. E ela reconheceu porque os padres, antes, no começo do século passado, eles usavam uma tonsura clerical. Donc il est important de prier, et spécialement pour les prêtres. Por isso é importante de rezar, especialmente pelos padres. Si o que podemos comprovar que estamos muito longe de tamanha generosidade, porque não fazer esforço? Tomemos apenas exemplo, mas pensamos a nosso anjo que ele nos inspire muitos outros. São Vicente Ferrer diz que a missa onde comemos é como altar que não deveríamos deixar sem ter oferecido a Deus sacrifício, por menos que seja copo de vinho, alguns grãos de acusar ou de sal, etc. A oração. Nossa Senhora, em Fátima, muito insistiu sobre a recitação cotidiana do terço. Aliás, é o único pedido que ela repete às crianças em cada uma de suas aparições. Dá a importância que Nossa Senhora dá esta prática. Mas como este assunto deve ser tratado mais a fundo na conferência, passemos imediatamente para o segundo pedido de Nossa Senhora em Fátima, os 5 primeiros sábados. Que é que se pede exatamente? Que em 5 primeiros sábados consecutivos de cada mês, confessemos, comunguemos, rezemos o terço e que meditemos durante 15 minutos sobre os mistérios do Rosário, tudo em espírito de reparação, especialmente aos 5 tipos de ofensas ou blasfémias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Là, une chose que l'on peut faire, Uma coisa que a gente pode fazer c'est choisir pour chaque samedi é escolher para cada dos sábados une offense spéciale à réparer. uma ofensa especial para repará-la. Pareil, pour le chapelet, on peut choisir pour chaque dizaine une offense spéciale à réparer. De mesmo modo, para o terço, escolher uma dezena especial para cada uma das ofensas, para repará-las. Ou alors, on peut avoir aussi la dévotion de dire 5 Ave Maria tous les jours en réparation des 5 espèces de blasphème. Ou ainda, pegar o costume de rezar 5 Ave Marias para reparar essas 5 espécies de ofensas contra Nossa Senhora. Bene. A saber, primero, as blasfemias contra a Imaculada Conceição. Segundo, as blasfemias contra sua virgindade. Tercio, as blasfemias contra sua maternidade divina, rejeitando-a ao mesmo tempo como mãe dos homens. Quarto, as blasfemias daqueles que procuram publicamente colocar no coração das crianças a indiferença
o desprezo ao mesmo odio em relação a essa Mãe Imaculada. 5. As ofensas daqueles que a ultrajam diretamente em suas santas imagens. Demos algumas precisões sobre a prática desta devoção. A confissão pode ser antecipada até mais de 8 dias, se for impossível confessar-se no mesmo dia. A comunhão será aceita no domingo que se segue ao primeiro sábado, se meus sacerdotes, por motivos justos, o permitirem às almas, dirá Nosso Senhor à irmã Lúcia. Enfim, a meditação pode ser feita sobre vários ou sobre os 15 mistérios, segundo o que melhor convier à nossa alma. A Virgem quer, sobretudo, reensinar-nos a rezar, a sair da oração mecânica. O mais importante é o desejo de consolar Nossa Senhora e não de ganhar o céu facilmente. Esse desejo nos animará a praticar frequentemente a devoção dos 5 sábados de cada mês, para salvar as almas dos pecadores. Il y a eu plusieurs fois des interventions miraculeuses de la Vierge en faveur de personnes envers qui on avait offert une série de 5 premiers samedis du mois. Tiveram várias intervenções miraculosas de Nossa Senhora para ajudar pessoas que tiveram feito a devoção aos 5 sábados, 5 primeiros sábados dos meses. Quelquefois, c'était des conversions. Je dis ici qu'on fait pour autre personne, pour quelqu'un d'autre. Si. Quelqu'un qui a fait pour quelqu'un d'autre, Si. c'est ça que vous avez dit? C'est quand on offre pour quelqu'un d'autre. Certo, então os 5 primeiros sábados por uma outra pessoa. On a eu des personnes qui se sont converties juste avant de mourir, juste avant leur agonie, qui sont réveillées miraculeusement d'un coma pour pouvoir se confesser et mourir après. Tiveram várias pessoas que se converteram durante sua agonia, nos últimos instantes. Foi só o tempo de se confessar antes de morrer. Donc, une fois qu'on l'a fait pour nous, eh bien, multiplions autant que faire se peut ces dévotions envers les 5 premiers samedis pour l'offrir pour telle ou telle personne de la famille ou alors tel prêtre ou etc. Certo. Depois, então, de tê-la feito por nós, não hesitemos a fazer pelos outros. Repetir várias vezes 5 pessoas. Estimular-nos ainda a rezar todos os dias o terço em família, se possível, e a fazer sacrifícios. Tenhamos no coração o reparar a honra de Nossa Senhora, tão ultrajada pela ingratidão dos homens. E para fazê-lo, utilizemos da devoção que ela mesma veio ensinar-nos, pedindo-lhe com instância as boas disposições de alma para bem praticá-la. Bene. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui traite davantage du saint esclavage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Agora a gente passará à segunda parte, que trata especialmente da escravidão, da santa escravidão pregada por São Luís de Montfort. Saint Louis-Marie est vraiment le prêtre que Dieu a suscité pour nous donner la vraie dévotion envers la Vierge Marie. São Luís Maria de Montfort foi o padre suscitado por Deus para nos fazer conhecer essa devoção especial a Nossa Senhora. Et c'est très intéressant de voir que en 1917, lorsque la Vierge Marie apparaît à Fatima, E é interessante de ver que em 1917, quando Nossa Senhora aparece em Fátima, au même moment, mais sans qu'ils n'en savent rien, le Père Kolb suscite la milice de l'Immaculée. Il crée la milice de l'Immaculée en même temps, la même année. neste mesmo ano, o padre Kolbe, ele começa a milícia da Imaculada em outro lado. Même année, c'était la même... Da mesma année. Oui, mais ça c'est en portugais qu'il faut le dire. No mesmo ano, desculpa. Bien. On était en 1917, centenaire de la naissance de la franc-maçonnerie,
et les francs-maçons étaient à Rome, ils faisaient des grandes, comment pourrait-on dire, donc, en 1917, centenaire de la franc-maçonnerie, les francs-maçons à Rome font de grandes démonstrations. Des parades. Nesse mesmo ano, pelo segundo centenário da formação da criação da maçonaria, eles como fizeram várias paradas em Roma, de maneira ostensiva. Ils sont dans les rues de Rome, ils ont des bannières où il y a le Satan qui terrasse Saint-Michel, donc l'inverse, et qui crie que Satan régnera à Rome à la place du pape. Et ils sont en train avec les bannières, en train de montrer ça devant le pape, devant le Vatican. E eles têm várias bandeiras, e nessas bandeiras tem o diabo que enfia uma lança no São Miguel, que é o contrário, a inversão. E eles têm escrito também que Satan, Lucifer, régnera. Que Satanás vai reinar em Roma. Reinará em Roma. Voilà. Et c'est en voyant ça que le père Kolb a l'idée, inspirée de Notre-Dame, de fonder la milice de l'Immaculée. Donc cette milice contre Satan à sa milice, la franc-maçonnerie, et le père Kolb fonde la milice de l'Immaculée contre la franc-maçonnerie. E foi isso que deu a ideia ao padre Kolb de criar a milícia da Imaculada para lutar contra a milícia do diabo, que é a maçonaria. Eh bien, c'est très intéressant de voir que le père Kolb n'a fait que reprendre et actualiser la doctrine du père de Montfort. E o que é interessante de ver foi que ele retomou e atualizou a doutrina do padre de Montfort. Le saint esclavage. A santa escravidão. Alors, como o resumo da doutrina marial do padre de Montfort e quatro palavras. Quatro palavras. Por, con, en, para Maria. Por Maria, con Maria, en Maria, para Maria. E a quinta essência da santa escravidão, o meio fácil para viver sua consagração a Maria. Note a semelhança com a fórmula recapitula todo o canon da missa. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Logo, devemos agir por Maria, con Maria, en Maria, para Maria. Alors, agir por Maria. Nos deixando en tudo conduzir e guiar por esta boa Maia. Como a criança que aprende a andar se deixa conduzir por sua Maia. Meio prático. Dos meios práticos. Se entregar a ela antes de cada uma de nossas ações. Par uma palavra, tu somego. Une simple injonction, une simple évocation. Mas por uma simples invocação. Sí. Tu sumego, salvum me fac. Obedecer con espíritu de fe aos superiores ocupamos lugar de Maria. Meio prático, bene. Maintenant, agora, diretiva ao atitude. C'est attitude, c'est obediencia. Bene. Agir con Maria. Se esforzando para imitar nossa boa mãe en tudo, tendo a como modelo, como a criança que busca instintivamente imitar sua mãe. Meio prático. 2. Meditar a vida de Nossa Senhora, ler livros mariais. Par exemple, les livres de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort. Por exemplo, leituras mariais, como os livros de São Luís Maria de Montfort. Le traité de la vraie dévotion. O Tratado da Verdadeira Devoção. Ou alors les écrits du Père Kolb. Ou então os escritos do Padre Kolb. Antes de cada ação se perguntar: como a Senhora faria em meu lugar? Diretiva, semelhança. Agir en Maria. É o mais difícil de entender. Pode ser considerado de três maneiras.
Alors, tratase primero de ver todo como María, como jefe que designara deseos subalternos como se fosse ele mesmo. Tanto ele se entró nas suas maneiras de pensar y de querer. Primero. Segundo, de ter sempre en vista a gloria da María, como o apaixonado que vive apenas de sua paixão, a tal ponto que ella se torna como a alma de tudo aquilo que ele faz. Vous voyez par exemple un passionné de la chasse. Por exemplo, alguém que é apaixonado pela caça. Il pense chasse, Ele pensa a caça. il vit chasse, Ele vive a caça. il parle chasse. Ele fala de caça. S'il cherche à gagner de l'argent, c'est pour acheter un fusil. Se ele busca juntar dinheiro, conseguir dinheiro, é para comprar um outro fuzil. Quand il dort, il rêve de chasse. Quando ele dorme, ele sonha com isso. Quand il a tué un animal, il en veut un deuxième. Quando ele matou um bicho, ele quer matar um outro. Il ne vit plus que de la chasse. Ele vive apenas disso. Eh bien, nous, on doit vivre de Marie. Nós temos que viver de Maria. Penser à la Vierge Marie, parler de la Vierge Marie, rêver à la Vierge Marie, agir pour la Vierge Marie. Pensar em Maria, falar de Maria, viver com Maria, sonhar com Maria. Para mim, viver é o Cristo, dizia São Paulo. Terceiro, de viver en união com Maria, se acostumando a viver sob seu olhar materno e a depender dela. E menor ele é, mais ele é dependente. Voyez l'enfant, plus il est petit, plus il vit à côté de sa maman. Quanto mais a criança é pequena, mais ele vive próximo da sua mãe. Et le plus, c'est le petit embryon qui vit en sa maman, de sa maman. E ainda mais o pequeno embrião que vive dentro de sua mãe. Meio prático. Dos. Se acostumar a se recolher en si mesmo para formar uma pequena imagem espiritual de Maria e não começar nenhuma ação sem antes se lembrar do olhar que Maria tem a todo instante sobre nós. Se habituar a consultá-la em tudo a fim de entrar em seus pensamentos e sua vontade. Antes de cada decisão importante, perguntar o que faria em meu lugar. Diretiva, dependência. Agir para Maria. Oferecendo todas nossas ações, deveres, tarefas a esta boa mãe, apenas vivendo para ela. Como a criança que faz tudo para agradar sua mãe. Meio prático. Dos. Oferecer-lhe por amor todo o que fizermos. Et ça, on peut le faire simplement par un seul regard à une image, ou simplement en le disant par la voix. On peut l'offrir ne serait-ce que par un simple regard, ou simplement en disant je vous offre ma cuisine, mon ménage, cette conduite. A gente pode fazer essas ofertas apenas como olhando uma imagem, ou senão a gente pode falar também essas coisas. Ou eu vos ofereço tal coisa. Abandonar-les au sucesso ou au fracasso de nossa empresa, buscando apenas agradá-la. Et là, ça c'est important, de ne pas agir uniquement pour le succès. E o que é importante é não agir apenas pelo sucesso. Saint Chanel, São Chanel, il est parti évangéliser toute l'Australie. ele partiu para evangelizar toda a Austrália. Il a prêché toute sa vie. Ele pregou toda a sua vida. Il n'a Ele pregou durante toda a sua vida. Il n'a pas converti une seule âme, pas une seule, E ele não convertiu ninguém. pas un seul baptême. Nenhum batismo. Après sa mort, 2 autres missionnaires sont arrivés. Depois da sua morte, outros 2 missionários chegaram. Et les âmes se convertissaient en pagaille. E então as almas começaram a se convertir em grande quantidade. Le bon Dieu a voulu éprouver la foi de Saint Chanel. Então Deus quis
provar a fé de São Chanel. Il nous faut chercher à convertir les gens, il faut chercher à faire du bien pour notre Seigneur, mais en étant détaché du succès ou du non-succès. Então, a gente não tem que buscar converter as pessoas, mas fazer o bem por nosso Senhor, desapegado do sucesso ou do não sucesso. Une autre histoire pour illustrer. Uma outra história para ilustrar. C'est un prêtre de la fraternité qui a été longtemps supérieur, comment il s'appelle, longtemps supérieur de tout l'Est, qui est actuellement le supérieur du Canada, vous savez. Non, bon, peu importe. Hein? Si. Donc l'abbé Couture raconte cette histoire qu'il a vécue. O padre Couture, atual superior do Canadá, ele conta essa história. Il était dans un hôpital et une infirmière lui signale qu'il y a une personne qui va mourir très rapidement, d'ici quelques jours, mais qui n'a pas la foi. Ele estava num hospital e uma enfermeira disse para ele que tinha uma pessoa que ia morrer em alguns dias, Et qui est même hostile à la religion. que não tinha fé e era mesmo hostil à religião. Alors, premier jour, l'abbé Couture ouvre la porte et dit, il s'appelait, on va l'appeler Michel, bonjour Michel, et il ferme la porte. O padre Couture, ele abre a porta e diz, bom dia Miguel, e fecha a porta. Segundo giorno, bon dia Miguel, et claque la porte. No segundo dia, ele abre a porta de novo, diz, bom dia Miguel, e fecha a porta. Et puis le troisième, bon, ça passe comme ça de 3 jours, et puis l'infirmière lui dit, cette nuit, il va mourir. E no terceiro dia, a enfermeira chega para ele e diz, essa noite ele vai morrer. Alors, il prend son courage à deux mains, je ne sais pas si vous allez traduire ça, et il rentre dans la chambre. Certo. Donc ele respira fundo e ele entra no quarto. Et donc il dit, bonjour Michel, je suis venu vous voir. Bom dia, ele diz, bom dia Miguel, eu vim vê-lo. Dehors! Comment c'est dit dehors? Miguel responde, fora daqui. Voilà daqui. Mais je suis venu aussi avec Jésus. E o padre diz, mas eu vim também com Jesus. Qu'il sorte aussi. E Miguel responde, que ele saia também. Mais je suis venu pour parler avec vous et vous préparer à la mort. E o padre responde, eu vim aqui falar com você e prepará-lo para a morte. Je vous ai déjà dit de sortir. Ele responde, eu já vos disse de sair. Et puis il finit par tellement s'agiter que les infirmières arrivent, l'abbé Couture part. E ele começou a se agitar de tal maneira que as enfermeiras chegaram e tiraram o padre de lá. Mais avant de partir, il va lui dire une chose. Mas antes de sair, ele diz uma coisa. Michel, juste avant de mourir, enfin, si jamais quand vous sentez l'avenir, dites au moins une chose. Mon Jésus, miséricorde. E o padre diz a Miguel, antes de morrer, quando chegar o momento, diz, Jesus, eu vos amo, eu lhe amo. Bien. Eu vos amo. Et il part. E ele sai. Au point de vue humain, c'est l'échec total. Do ponto de vista humano, Fracasso. Obrigado. Le lendemain matin, il appelle No outro dia cedo, de manhã cedo, et l'infirmière lui dit, il est mort, ele liga e a enfermeira diz que ele está morto, sans voir un prêtre, sem ter visto nenhum padre, sans se confesser, sans recevoir les sacrements. sem confissão nem sacramento. Or, l'abbé Couture, il est pas très, il est triste. E o padre ficou desanimado, triste. Mais l'infirmière lui dit, mais il y a eu quelque chose. A enfermeira diz, mas teve uma coisa. Juste quelques heures avant de mourir, Algumas horas antes de morrer, on l'entendait crier dans tout l'hôpital, a gente ouvia ele gritar em todo o hospital, mon Jésus, miséricorde. meu Jesus, misericórdia. Voilà. Et donc, eh bien, on voit que la Vierge Marie était intervenue, mais que l'abbé Couture n'avait pas vu les résultats de son apostolat. Il l'a su après. Então a gente vê que Nossa Senhora interveio, mas ele não viu o resultado imediato de seu apostolado, mas apenas depois. Donc c'est important que nous agissions pour la Vierge Marie en étant détachés absolument du succès. Então é importante que a gente haja submisso, confiar em Maria, completamente desapegado do resultado. Directiva, obrigação de fidelidade. Notez que esta doação pode se concretizar numa simples olhar. Breve movimento espiritual e afetivo. Grandes fórmulas não são necessárias. O que importa é
e fazelo frequentemente, constantemente repetilo. Além do mais, nós não somos obrigados a fazer metodicamente para, com, en. Eles se reduzem ao outro de modo mais ou menos considerável. Para progredir, o melhor é escolher só destes 4 para o dia inteiro. Et uma ação bem precisa. Par exemple, aujourd'hui, pour les femmes, je ferai la cuisine pour Marie. Por exemplo, para as mulheres, hoje eu cozinharei para Maria. Pour les hommes, je conduirai la voiture, je ferai le voyage sous le regard de la Vierge, en Marie. Para os homens, eu vou dirigir hoje, eu viajarei hoje sobre o olhar de Maria. Depois, quando o hábito for produzido, mudar para outro frequente.